Levanta uma das tuas mãos e diz: Deus, diga mais uma vez: Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Você vai abrir no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, no versículo de número 54. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 54. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Eu vou ler de novo, versículo 54 diz: tomou Davi a cabeça do filisteu, de Golias, e a trouxe a Jerusalém, porém as armas pô-la Davi na sua tenda. Deus e Pai, fala conosco, é o que eu quero te pedir no nome de Jesus, e aos que creem que possam dizer amém e amém. Esse texto narra um incircunciso, um gigante. Algumas pessoas vão dizer que esse gigante tinha em média de 3,20 metros de altura. Muito forte, muito valente, e que desafiou a nação de Israel, dizendo o seguinte: olha, mande alguém para competir comigo, mande alguém para guerrear comigo, e o vencedor, esse reinará sobre o outro povo. E todos ficaram com muito medo, até que um dia um jovem chamado Davi ouve aquela situação, ouve aquela afronta e decide ir guerrear contra o filisteu. Ele era um menino, mas aquele momento, aquela decisão faria a separação de um menino para um guerreiro. Eu quero abrir já o primeiro adendo dizendo que vão existir lutas na sua vida que farão separação de meninos para guerreiros, de meninas para guerreiras. E aquela situação era uma situação tão delicada, porque ninguém queria lutar contra um gigante, e Davi resolve lutar contra o gigante. Alguns que vão dizer que quando o salmista vai dizer lá no Salmo 23, no seu versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, de que ele está se tratando justamente com Davi, que está indo contra o filisteu, e que a sombra aspergida torna-se maior do que o gigante. E Davi então vira e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Já era um gigante, grande guerreiro, mas a sua sombra era muito mais imponente do que o seu tamanho. E a Bíblia diz que Davi então pega uma funda com 5 pedras, e que acerta uma pedra na testa daquele gigante. Aquele gigante cai, ainda não estava morto, e Davi vai lá com a própria espada do gigante e arranca a cabeça do gigante. E Davi volta para Jerusalém com aquela cabeça na mão. A cabeça era o triunfo. Deixa eu repetir isso, que eu vou tentar dar uma corrida aqui. A cabeça do gigante era o triunfo. Davi, quando se aproxima, ele vive um momento ímpar na sua vida. Ele vive um momento onde todos os grandes valentes do exército de Israel precisam olhar agora para o menino e dizer: você teve a coragem que eu não tive, você teve a ousadia que eu não tive. E naquele exato momento, aquilo vira um troféu. Aquilo vira um troféu porque agora Davi, que já havia sido ungido rei por Samuel lá na casa do seu pai Jessé, ou seja, já era rei por parte de Deus, mas existia um reinado, existia Saul, que ainda era rei, e ele tinha que esperar o tempo de Deus para que ele fosse então constituído rei de Judá e depois rei sobre todo Israel. E Davi vem com aquela cabeça do gigante. Davi naquele momento olha, e aquele, deixa eu repetir de novo, aquilo era um troféu. A cabeça do gigante era um grande troféu. Ele vem vencedor de batalha, ele vem como vencedor de guerra. Deixa eu falar de novo, e aquilo era lindo demais. Só que o versículo de número 55, nesse texto, a Bíblia diz que quando Saul, olha o que diz o texto: quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner. Olha o que ele vai virar para Abner e vai dizer, e Abner era o comandante do exército. O texto diz que ele vira e diz assim: de quem é filho este jovem?
E aí Abner responde: tão certo quanto vives, ó rei, não sei. Eu não sei de quem ele é filho. Eu não sei de quem ele é filho. E os versículos persistem, dizendo: disse o rei, pergunta pois, de quem é filho este jovem? Então olha para o pastor aqui. Se você chegou em algum lugar, você que é filho, houve uma construção de valores antes de você. Se você alcançou de repente algum lugar, se você alcançou algum lugar nessa construção, se você hoje é alguém bem sucedido, eu vim aqui te dizer que alguém muitas das vezes trabalhou por você, orou por você. E esse texto mostra aqui Davi, um vencedor de guerra, Davi, um vencedor de batalha, sabe? Davi com a cabeça do gigante na mão, ele era para ser aclamado, mas Saul pergunta de quem ele é filho. É interessante que seu pai, Jessé, havia esquecido de Davi, lá no meio das malhadas. Davi havia sido esquecido pelo seu pai, mas Davi sabe de quem ele era filho. O texto prossegue aqui para a gente dar continuidade. Diz que voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Aí no versículo seguinte, no 58, vai dizer que Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? De quem tu é filho? Isso aqui é uma baita lição para cada um de nós. Isso aqui é uma baita lição para mim e para ti. Isso aqui fala de uma paternidade ativa, amados. E eu começo a ministrar a partir de agora. A gente fala muito de Moisés, a gente cita Josué, a gente cita Elias, o grande profeta Elias, a gente cita Eliseu, seu sucessor. Eu estou falando de dois grandes homens de Deus que os seus nomes ficaram registrados na história bíblica. E a diferença entre Josué e Moisés é que Moisés gera um sucessor. Não existe sucesso sem sucessão. O sucessor de Moisés é Josué, mas Josué não gera um sucessor. Elias, o grande profeta Elias, gera um sucessor, Eliseu, mas Eliseu não gera um sucessor. Porque a maior dificuldade é ativarmos a paternidade. A maior dificuldade que nós temos é de fato ativarmos a paternidade no mundo espiritual. E na semana passada eu falei com líderes, pastores, com a liderança, sobre a real necessidade de ativarmos uma paternidade e nos alegrarmos com isso. Quando você se alegra de gerar alguém e esse alguém começar a dar fruto, sem que tenha a sua mão estendida. Sabe qual é a diferença de um líder para um pai? O líder é aquele que está ensinando a criança a andar de bicicleta, mas que não solta do cilim, não solta a mão do banco, porque ele tem medo. Sabe qual é a diferença de um pai? Um pai é aquele que pega e impulsiona e corre do lado, para ver se esse filho vai cair. Se cair, ele equilibra novamente. Nós estamos falando de paternidades aqui, de pessoas que ativam outras pessoas. Nós estamos falando de um nível de igreja que só vai crescer quando eu entender que aquilo que eu não fizer, outros farão no meu lugar. E isso não pode me intimidar, não pode me acovardar. Isso não pode entristecer o meu coração, sabe? Isso não pode me desagradar, eu não posso ficar com ciúme. Eu tenho que me orgulhar se você estiver indo, se a tua vida estiver andando, se as minhas lideranças aqui estiverem fluindo, se os meus pastores subirem esses púlpitos aqui e forem tremendamente usados, até muito mais do que eu. Uma paternidade ativada gera isso. Uma paternidade ativada gera um nível de um crescimento, sabe? Um nível de um orgulho santo. O nível de você ver que alguém desenvolveu a partir de você, e que agora ele ou ela está dando os seus primeiros passos. De alguém que acredita em você, de alguém que colabora com o seu crescimento.
Sabe, muito antes de Josué ocupar o lugar de Moisés, ele já começa a gerar dentro dele ciúmes. Em Números, no capítulo de número 11, no versículo de número 28 desse texto, a gente começa a aprender que ali tem um líder, tem alguém que vai liderar mais à frente, mas um líder enciumado. Esse texto narra que 70 são escolhidos, e que em meio aos 70, 2 profetizam, somente eles continuam profetizando. Os outros 68 param de profetizar, mas tem 2 que continuam de uma certa forma profetizando. E aí o texto diz que Josué, filho de Num, servidor de Moisés, e um dos seus escolhidos, olha o que diz, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Tem 2 aí, pode deixar o 29, tem 2 aí que estão profetizando, proíbe-lo. Que negócio é esse? Por que esses homens profetizam? Por que eles continuam profetizando, já que 68 pararam de profetizar? Aí o versículo de número 29, irmãos, é um versículo que abre um leque muito bonito, porque o texto diz: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tu nem liderou ainda, mas se tu liderar com o coração enciumado, você não vai desenvolver no coração deles uma palavra chamada paternidade. Olha para o pastor: a minha alegria é ver o teu crescimento. A minha alegria, pastores, é ver o crescimento de vocês. Trabalhadores, é ver o crescimento de vocês. A alegria de um líder é poder olhar e dizer assim: meu Deus, olha como prega bem, olha como ministra bem, olha como toca bem, olha como Deus tem feito milagres. Deixa eu falar com os pais que estão aqui: você é tremendamente responsável pela história do teu filho, da tua filha. Vai ser a partir de você que eles vão desenvolver. Eles têm pais. Sabe aquele momento lá antigamente, quando você apanhava? Eu não sei se já apanhou, mas eu já. Que você procurava tentar dizer: eu vou chamar meu pai, mas nem pai eu tinha. Eu tinha irmãos, e eu dizia assim: vou chamar meus irmãos. Eu vou falar com meu irmão que você me bateu. Eu vim te dizer que no mundo espiritual você tem um pai. O que não pode acontecer é se o teu coração for tomado por ciúme. O texto diz: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Nós temos que viver um tempo onde pessoas vão romper, onde pessoas vão chegar em níveis. Os pais precisam no mundo espiritual declararem sobre seus filhos: se você não teve a oportunidade de fazer uma boa faculdade, seus filhos terão pelo poder da palavra. Se você não teve como estudar, seus filhos estudarão. Se você não teve como se formar, seus filhos se formarão. Repita comigo: os meus filhos alcançarão lugares que eu nunca alcancei pelo poder da palavra em Cristo Jesus. Quando você entende isso, a coisa flui, amados. Quando você compreende isso, eu não posso ter ciúme. Não gere no teu coração ciúmes. Um pai se orgulha. Uma paternidade ativa, ela orgulha a sua liderança. E eu estou aqui, hoje não vou poder ser tão profundo aqui do jeito que eu gostaria, com algumas coisas que eu te trouxe. Eu gosto do Gênesis, sabe? Nós não vamos aplicar esse texto. Lá no 17 faz uma separação na vida de Abrão e na vida de Sarai.
Deus manda que eles marquem, eles façam a circuncisão de todo o povo. E a circuncisão, irmãos, não tinha ali, era tocar numa parte do corpo do menino. Não havia um nível de anestesia, doía. Mas são dores que vão gerar marcas, e são marcas que vão abrir portas. Eu vim aqui falar de uma geração que de repente sofrerá com dores, mas que terão portas abertas no mundo espiritual, você está entendendo? Uma geração marcada por Cristo, uma geração que tem intimidade com Deus. E aquele momento foi tão divisor de águas para Abrão e para Sarai, que a partir daquele momento Deus tem que mudar a identidade deles. Abrão, a partir de hoje você vai se chamar Abraão, pai de muitas nações. Sarai agora vai se chamar Sara, sua esposa. Eu quero falar de um nível de entrega, sabe, de um nível de dor. Em meio à dor que Abraão marcou seus filhos, liberou para eles uma identidade, irmãos. Ou seja, e essa identidade agora vai mudar o destino deles. Você precisa ser marcado. Hoje a circuncisão é no meu coração, é no teu coração. Quando você é circuncidado no teu coração, quando você tem a marca de Cristo, para onde quer que você vá, o que quer que você faça, o diabo ele olha e diz assim: tem alguém ali que tem uma marca, e essa marca é a marca de Cristo. Os impedimentos começam a cair por terra, as dificuldades começam a cair por terra, sabe? Porque é uma marca na tua vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, nós vamos olhar nesse capítulo 4, que Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto. Eu estou caminhando e vou terminar essa mensagem. Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias de jejum, de oração, ele teve fome. Aí no versículo 3, nós vamos parar por aí. Olha o que diz: então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: se és filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Na outra tentação vai ser repetida a mesma coisa: se és filho de Deus. É quando há um alto, é quando de uma certa forma alguém tenta te autossugestionar, dizendo: tu é filho mesmo? De quem você é filho? Quem é o seu pai? E isso começa a gerar um nível de pensamento no meu coração. Só que no capítulo 3, nos dois últimos versículos, fala sobre o batismo de Jesus, o batizado dele. A Bíblia diz que batizado Jesus, o texto diz assim: saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus. Viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E o versículo 17 vai dizer assim, ó: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é a confirmação, sabe? E a convicção de que vai dar tudo certo. Este é meu filho amado. Este é o meu filho amado, o meu filho, um pronome possessivo. Deixa eu repetir de novo: este é o meu. Ninguém pode tocar em você a não ser que Ele permita. Ninguém pode tocar na sua vida a não ser que Ele permita. Você é dele.
Você, se eu posso repetir isso, tem alguém do teu lado aí, você pode virar para essa pessoa e dizer assim: Deus te trouxe aqui para te dizer que você é dele. Tu está tentando fugir de um lado para o outro, tu já procurou diversos tipos de caminho, você já foi para lá, para cá, para acolá, mas hoje tem um Deus dizendo assim: você é meu. Ninguém pode tocar em você a não ser que eu permita. E o interessante, irmãos, é que nós estamos numa igreja, que forma membros, uma igreja que forma trabalhadores, servos, mas uma igreja que não demonstra para esses membros, trabalhadores e servos, que além de tudo isso eles são filhos. Este é o meu filho amado. Há uma conjectura em cima desse texto, entre tantas coisas. Há uma conjectura em cima desse texto de algo que Jesus não teve, que o filho judeu, quando chegava numa determinada idade, o seu pai dizia perante todos os seus amigos, num determinado momento de uma festividade, para aquilo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Só que José, seu pai, já havia morrido, e não declara isso sobre Jesus. E essa conjectura diz que agora o pai diz: este é o meu filho. Tu não ouviu isso de José, mas você está ouvindo isso de mim. José não pôde falar, porque eu também não permiti que ele falasse isso a você, Jesus, porque você não é filho de José, você nasceu de Maria, sendo concebido pelo Espírito Santo, mas você é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu não sei qual é a sua dificuldade nessa questão de paternidade biológica, eu não sei o quanto você sofra, porque eu sofri durante muitos anos por não ter pai. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, muitos traumas internos, sofri bastante por aquilo, sentia falta, dia dos pais no colégio, aquilo me doía, meus coleguinhas tinham pai e eu não tinha pai, até que eu descobri que meu Pai Celeste, até que eu descobri que quando Ele quer se manifestar no amor parecido com o amor de uma mãe, Ele diz: ainda que uma mulher abandone seu filho no processo de amamentação, todavia eu, Pai Celestial, jamais vos abandonarei. Quando Ele quer demonstrar o amor dele parecido com o amor de um pai, que é claro que é muito maior do que isso, Ele diz: e qual pai que o seu filho lhe pede pão e ele vai dar pedra? Ele diz: se vós pais que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, imagina eu, o Pai Celestial. Eu quero te dizer que tem um pai, sabe? Tem um pai hoje que quer ser reconhecido por você. Tem um pai hoje que te trouxe desse ambiente, e tem alguém perguntando de quem você é filho, e tem alguém te sugestionando. Porque é interessante, porque depois que o pai vira: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Vê se tu pega aí: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Senhor pode olhar para nós e pode dizer que tem prazer em nós. Tem alguém do teu lado aí? Diga assim: o Pai tem prazer em você. Ele pode olhar do alto e dizer assim: esse é o meu filho amado. Isso acontece durante o batismo. E é interessante que era batismo de arrependimento pregado por João Batista. Jesus nem precisaria passar por esse batismo. Ele não pecou, não havia pecado e não pecaria.
Só que ele era o exemplo, irmãos. Quando eu me rendo ao Senhor, os céus declaram: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a pergunta paira em torno disso: Ele tem tido prazer em nós? Ele tem tido prazer em você? Tem tido prazer em mim? O Alexandre é meu filho amado. Ouviu aquele ditado? Faz comigo. Quando alguém se levanta contra a tua vida, toca nele não. Toca nela não. E ainda que o adversário tentasse arguir, por quê? Ele é intocável? A família dele é intocável? Os filhos são intocáveis? Não toca não, porque ele é como a menina dos meus olhos. Ela é como a menina dos meus olhos. Hoje tem um Deus aqui, um Pai, de uma paternidade ativa, nos ensinando Você sabe quando em Lamentações o texto vai dizer: eu sou do meu amado, em Cantares, e o meu amado é meu. Um pai que se alegra com seus filhos, que se regozija. Aquela simbologia daquela voz do Espírito, de uma pomba que desce, simbolizando o Espírito Santo, que paira sobre Jesus, e de uma voz de um céu que já está aberto. Na vida de quem é filho, o céu já está aberto, irmãos. Você sabe, dentre tantos questionamentos que eu já ouvi níveis de questionamento de pessoas que ficam: pastor, por que comigo não acontece? Porque você não tomou posse. Eu finalizo com o irmão do filho pródigo dizendo: pai, como que o senhor pôde fazer uma festa para o meu irmão? Ele gastou o dinheiro dele com meretrizes, dissolutamente. Só agora dá uma festa para ele. O senhor nunca me deu uma festa. Aí o pai vira para ele e diz assim: filho,
Tu sempre esteve comigo, e tudo que é meu é teu. Eu não estou dizendo que você deva deixar de ser servo, serva, não. Eu não estou dizendo que você deve deixar de ser membro. Inclusive, esses dias fui arguído com isso. Alguém veio sobre uma orientação de que não podia ser membro na nova unção. Porque estava como se estivesse saindo de disciplina da sua igreja. Eu virei para a pessoa responsável e disse assim: você sabe o que é não ser membro do corpo de Cristo? Não ser membro do corpo de Cristo é não ter parte com Ele. Como que eu, pastor, terei o direito de dizer se você deve ou não? Eu vim te falar algo aqui muito mais do que ser membro do corpo de Cristo, ou ser membro de uma igreja, Nova Unção, Batista, Universal, Assembleia. Eu vim te dizer que você é filho de um Deus Altíssimo, e que existem coisas que ainda não te foram entregues porque você não agiu como filho. O filho tem um poder de, no meio de uma dor, no meio de uma enfermidade, abrir a sua própria Bíblia em Tiago, no capítulo 5, no versículo 14. O filho tem um poder de citar esse texto com ousadia. Se não tiver ninguém que ore por ele, ele mesmo vai colocar a mão sobre o alto da sua cabeça. Ele mesmo vai fazer a oração da fé. Ele mesmo vai declarar a enfermidade que é o seu nome. Eu te dou uma ordem, saia. Você é filho. Você é filha. Mesmo sendo servo, e mesmo sendo membro. Essa noite tem um pai que conhece todas as suas imperfeições, todos os seus defeitos, todos meus, todos, mas que quer te perguntar. Diminui a luz para a gente, liga de emergência para a gente. Quer te perguntar se ele pode te chamar de filho. Posso te chamar de filho, de filha? É claro que é uma via de mão dupla. É claro que há ônus e bônus. É claro que há deveres. Mas Ele quer te chamar de filho, filha. Ele quer poder tirar do caráter dele. Estou terminando. Ele quer poder desenvolver em você os frutos do Espírito. Quer poder trabalhar na tua alma, no teu coração, e dizer para você: ó, você é tão importante. Talvez o marido não te dá a atenção que você mereça, mas ele dá. A esposa não tem te dado a atenção que você mereça, mas ele dá.
Seus filhos desdenham de você, depois de tanto sacrifício por eles, mas Ele te ama. Quero convidar você, no nome de Jesus, você que Ele pode chamar de filho, você que precisa ouvir essa voz, sabe? Meu filho amado, minha filha amada. Você de repente chegou aqui tão triste. Você de repente chegou aqui tão, com o coração tão apertado. Só que tem um pai que te ama tanto. Tem um pai que quer se reconciliar com você hoje. Então meu apelo é de uma forma muito simples. Você é filho. Você é filha do Deus Altíssimo. Se você é filho, é filha, fica de pé no teu lugar. Eu queria que de uma maneira muito simples você pudesse dizer: Pai. Você pode aí, esqueça quem está ao teu lado agora, em nome de Jesus. Chama ele de pai, vai. Chama ele de pai. Chama ele de paizinho. Erga a tua cabeça para o alto, diz: paizinho, como eu preciso de ti, paizinho. Os dias têm sido tão difíceis, mas nós precisamos da tua presença, nós precisamos do teu Espírito. Diga para ele que você quer aprender a exercer paternidade sobre a vida de outras pessoas. Diga para ele que a partir de hoje a tua maior alegria vai ver o seu liderado progredindo, fluindo, as coisas. Diga para ele que você quer ver seus filhos dando certo. Que como pai, como mãe, você ama os seus filhos. E você entende que existe um Deus que te ama. Se você quiser aí no teu lugar, levanta uma das tuas mãos, porque o pai, eu sinto como se o pai quisesse segurar na tua mão, sabe? É um tempo onde as pessoas não podem se abraçar, não podem se apertar as mãos, mas tem um pai que abraça. Tem um pai que te segura pela tua mão essa noite. Que te chama de filho. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Ele te ama. Se estou fraco,
Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Receba o crescimento. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Receba uma unção de gerar outros filhos. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Cante conosco. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus